Olá pessoal, vamos conversar sobre o índice de Ritz, né, que é a relação aspartato-aminotransferase e alanina-aminotransferase. Você geralmente pede para avaliar a função renal, né? Mas lembrando você, né, pela essa imagem que você vê, que essas duas enzimas não são só localizadas no seu fígado. Na verdade, o local de maior concentração dessas duas enzimas varia bastante. A aspartato-aminotransferase está em alta concentração no coração, e onde você encontra mais alanina-aminotransferase é no seu fígado, né? E, lógico, são duas enzimas que são associadas à síntese de aminoácido. A AST é associada à síntese de aspartato, a ALT é associada à síntese de alanina. E você pode ver que a distribuição é no tecido todo. O músculo também tem uma quantidade razoável, mas quando você vê a ALT muito aumentada, você presume que está tendo anabolismo do músculo. E quando eu vejo uma AST-ALT aumentadas e o paciente tem uma clínica, eu vejo que está tendo um anabolismo no fígado, né? Mas você fala assim, mas ele não mede lesão? Mede, porque na verdade você só tem o anabolismo, a biossíntese, se você tem agressão, senão seu fígado continua lá numa boa, com os níveis de enzimas normais, né? Elas sempre existirão, né? Por sinal, a LT muito baixa aumenta o risco de mortalidade, principalmente em idosos, né? E essa aula em maior extensão, você encontra ela com mais dados lá no projeto Henry Class, tá? E o fato é que o índice de Ritz, o pessoal não usa muito, mas a gente podia usar mais, né? E olha que interessante, porque você encontra essas duas enzimas no seu músculo, você encontra no seu fígado, e particularmente a alanina-aminotransferase é aquela que é mais concentrada no seu fígado. A aspartato-aminotransferase é mais encontrada no seu músculo. Por isso que quando você avalia o índice de Ritz, se a aspartato-aminotransferase está muito elevada, o índice de Ritz está acima de 1, muitas vezes nos leva a imaginar que talvez, perdão pela voz, o problema do paciente seja no coração, não no músculo em si, né? Mas o fato é que o índice de Ritz ele é muito avaliado, pelo menos na literatura, né? Você tem muito dado associado à mortalidade cardiovascular, também a prognóstico de doenças do seu fígado. E se você encontrar um índice de Ritz elevado e o seu paciente, mesmo que ele não tenha algum problema, né, com certeza vai aparecer, você vai ter que investigar. Então o ponto de corte do índice de Ritz é 1. E como é que você calcula o índice de Ritz? Você divide o valor da aspartato-aminotransferase pelo valor da alanina-aminotransferase, o que é muito simples, né? E o dado interessante é assim: a aspartato-aminotransferase ela é primariamente localizada no seu citoplasma, a alanina-aminotransferase é primariamente encontrada no seu citoplasma, mas a aspartato-aminotransferase você pode encontrar no citoplasma e na mitocôndria. Na mitocôndria, ela vai fazer a conversão do oxalacetato para aspartato, né? E aqui você vê, né, um momento em que você encontra, então, a ALT, citoplasma, AST, citoplasma e mitocôndria. E aqui você vê o que ela faz, né, pela imagem. Um dado interessante é que você sempre pode acompanhar a vitamina B6, né, porque é uma coenzima necessária para a transferência de radical amino. Então, se você tiver falta de B6, a sua AST estará alta e sua LT também, né? Mas olha que interessante aqui, porque é a cinética metabólica. Então, uma AST aumentada significa o quê? Que você está fazendo muito aspartato. E uma LT aumentada significa o quê? Que você está fazendo muita alanina, né? Esse é o significado, mas bioquímico, né? Mas é assim, por que você conclui que tem uma fisiopatologia por trás? Porque você só aumenta a biossíntese se tem alguma lesão, né? E o índice de Ritz ele foi muito estudado, principalmente para avaliar fígado. O ponto de corte originalmente é em torno de 1, né? Quando você encontra ele acima um pouquinho de 1, você tem que avaliar clinicamente os indivíduos, né? Por exemplo, quando você tem uma hepatite viral, né, você considera que o ponto de corte é 1,5. Se tiver acima de 1,5, você pode estar piorando dessa hepatite viral, assim como uma hepatite alcoólica. Quando seu índice de Ritz estiver acima de 1,5, você começa a pensar assim, o paciente está abusando do álcool. Mas a gama-GT também estará aumentada nesses dois casos, possivelmente, né? Mas pensa assim, né? Numa doença renal crônica estável, né? O índice de Ritz tem que estar abaixo de 1. Se tiver acima de 1, você tem risco de fibrose. Exatamente por quê? Porque você está fazendo
muito aminoácido, né? Ou seja, aminoácido geralmente você aumenta a produção quando você precisa fazer uma regeneração. E do músculo, né? Quando ele está muito baixo é ruim, mas quando ele está alto é porque você está resolvendo a lesão. Ou seja, eu estou com uma lesão muscular, aí você vê a LT do indivíduo está muito alta, né? Por quê? Porque está sintetizando aminoácidos para melhorar aquela lesão. E o índice de Ritz é a melhor forma que a gente tem para avaliar esse quadro, né? Tem a questão clínica também, mas laboratorialmente falando, o índice de Ritz acima de 1 no indivíduo que tem uma lesão muscular, uma doença muscular, quer dizer que você está corrigindo o seu metabolismo, né? E você vai encontrar essas enzimas na sua circulação, no plasma, né? E o que acontece é que geralmente você vai encontrar a AST originária tanto do citoplasma quanto da mitocôndria. Ou da LT é mais mitocondrial, né? E quando você calcula o índice de risco, é simplesmente você pegar e dividir a ST pela LT, a ideia é que ele seja igual a 1, né? Parecido ali no link de 1. E ele vai representar problemas no corpo inteiro, né? Então você bom, mas é um prognóstico de problema hepático? Sim, é um prognóstico de problema hepático. A razão, né? Ela tem que estar de preferência abaixo de 2,5 para o seu fígado. No seu coração também abaixo de 1. Imagina você que então, o índice de Ritz ele pode representar problemas no seu corpo inteiro, na verdade. Ele pode ser usado para acompanhar doença hepática, doença metabólica, doença aguda e doença crônica, morbidade em vários órgãos como doenças cardiovasculares, infarto no miocárdio, né? Recuperação do indivíduo. E quando você acha o índice de Ritz muito aumentado, você tem um prognóstico ruim caminhando para a mortalidade. O índice de Ritz tem aqui uma tabela interessante, essa revisão é legal porque ele mostra exatamente a correlação do índice de Ritz com a mortalidade cardiovascular, né? Então se você é um paciente que já tem uma doença cardiovascular, você faz a LT-ST e divide a ST pela LT, né? E aí você vai encontrar esse valor e de preferência você põe um ponto de corte de 1, mas quando você tem um ponto de corte acima, vamos supor, eu tenho o índice de Ritz de 1,5, você começa a preocupar com o seu metabolismo. Por quê? A aspartato aminotransferase está aumentando e está refletindo biossíntese de ácido aspartico. E no seu coração onde nós mais temos a AST, né? Então você pode ver aqui que o índice de Ritz, né, em vários pontos de corte, isso ainda está flutuando, mas eu colocarei um ponto de corte igual a 1. Você vê aqui basicamente que o índice de Ritz é associado exatamente a prognóstico ruim da disfunção cardiovascular, né? Mas também você pode pegar esse conceito e jogar esse conceito de índice de Ritz ruim para doenças hepáticas, né? Para várias patologias. Eu mostro isso na aula que eu vou postar para o pessoal do Henrique Class lá sobre o índice de Ritz. Essa aula agora de vocês é só um resuminho, né? Que vou colocar esse material para vocês no YouTube. Mas fica aqui o recado. Calcula o índice de Ritz, né? Pega lá, calcula o índice de Ritz e vai ver, coloca lá para você ver, né? Como é que você precisa cuidar do seu paciente, né? Então o índice de Ritz, o ponto de corte é 1, você olha só a relação AST-ALT e vai acompanhando seu paciente. Se ele tiver um problema hepático, quando tiver alto, acima de 1, você começa a pensar assim, tem alguma coisa errada acontecendo. A lesão está chegando na mitocôndria, né? Ou se o seu paciente tiver algum problema no coração, você pensa assim, tem alguma coisa acontecendo no coração desse meu paciente. E aí você vai concluindo essas fases e vai procurando, ou seja, é um fator de prognóstico muito confiável, né? Isso é muito importante para você acompanhar a saúde dos seus pacientes. Eu falo assim que num paciente que você pega e pede naturalmente os exames hepáticos, se todas as enzimas LT dá normal, mas o índice de Ritz dela está acima de 1, tem algum problema. Eu não sei o que é, você também não sabe, mas você tem que investigar, né? Exatamente porque você vai encontrar um problema nesse paciente. Meninos e meninas, obrigado pela atenção e lembro para vocês, entrem no Henrique Class, é um projeto de treinamento a longo prazo do pessoal sobre esses dados adicionais que muitas vezes passam batido e a gente não tem no dia a dia. Beijão, tchau, tchau.